amados, nós estamos aqui para dar início aos nossos estudos de quinta-feira, que temos olhado para o livro de Romanos. Nos nossos encontros passados, nós falamos sobre fé e sobre a ausência de fé. A fé, como dissemos nos estudos anteriores, gera a bênção, e a ausência de fé gera a ira de Deus e todos os males que têm acometido a humanidade. Aí nós falamos sobre as características do homem e da mulher sem fé e os atos ou práticas de vida que estes homens e estas mulheres sem fé passam a ter, né? Depois falamos sobre a hipocrisia das pessoas, né? Falamos sobre a hipocrisia do ser humano, onde ele fala uma coisa e pratica outra coisa, né? Então, e nós paramos aí. Hoje nós vamos dar sequência com o capítulo 2, do verso 16 em diante. E assim fala o nosso texto. Verso 12 do capítulo 2. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei a si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isto tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declaramos no meu Evangelho. Pois bem, para tornar um pouco mais claro essa mensagem, eu quero que você faça algumas substituições de palavras nesse texto, tá? Aonde você lê lei, altere para Bíblia ou palavra. Onde você lê gentio, você leia não cristão. E aquele que onde você lê judeu, leia por cristão, tá? Então, vamos dar uma relida, só fazer essas alterações para você ver que torna um pouco mais claro o que a gente quer dizer. Ou seja, todo aquele que pecar sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, sem a lei, sem a palavra de Deus, perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, a palavra de Deus, pela palavra de Deus e pela Bíblia, será julgado. Porque não são os que ouvem a Bíblia que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a palavra de Deus, estes serão declarados justos. De fato, quando os não cristãos que não têm a palavra de Deus praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se Bíblia, palavra de Deus, para si mesmos, embora não possuam a Bíblia, a palavra de Deus, pois mostram que as exigências da palavra de Deus estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho a sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Aí dá para a gente entender um pouquinho melhor essa questão.
não é? As pessoas, conforme diz esse texto aqui, elas não serão julgadas ou condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstram em relação àquilo que elas sabem, né? Então, o que a palavra de Deus garante é que ninguém vai ser julgado por aquilo que desconhece, vai ser julgado de acordo com aquilo que tem conhecimento. É o que fala o verso 12: todo aquele que pecar sem a Bíblia ou sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei, ou seja, pela Bíblia, será julgado. Então, Deus é justo e Ele não vai aplicar algo que as pessoas não têm conhecimento, né? Então, os homens serão julgados, o ser humano será julgado de acordo com aquilo que ele fez ou deixou de fazer, pelo conhecimento que ele já tem, né? Aí o verso 13 nos diz assim: porque não são os que ouvem a lei ou a palavra de Deus que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a palavra, estes serão declarados justos. Muito bem, aqui fala de quem é tido justo diante de Deus, né? Quem é justo diante de Deus? Quem será justificado, né? Justificado, perdoado e tal. Quem? Não são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Existem pessoas que estão cansadas de ouvir a palavra de Deus. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus todos os dias. Pega, liga, passa o dia inteiro ouvindo louvor, o que é bom, né? Tem a sua Bíblia aberta na sua casa, o que é bom, né? Mas não é exatamente por você ouvir a palavra, não é exatamente por você ouvir louvores o dia inteiro, não é exatamente por você ir à igreja todos os domingos, o que também é muito bom, né? E durante a semana, não é porque você ouve os estudos de quinta-feira que você é justo, não é? E essas coisas são boas, mas a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra que justo, o justificado, será aquele que pratica, não é aquele que ouve, mas aquele que pratica a palavra de Deus. Ou seja, Deus está interessado na nossa prática devida diante da palavra, diante daquilo que Ele nos orienta. Ele nos dá a sua direção, Ele nos dá o seu encaminhamento. Olha, faça isso, faça aquilo. Então, você ouviu, né? A Bíblia fala isso, praticar a verdade, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa amiga, sensível às necessidades dos outros. Então, nós ouvimos essas coisas todas, né? Ouvir não quer dizer que você pratica. O que Deus ele vai julgar não será aquilo que eu ouvi, mas aquilo que eu pratiquei, aquilo que eu fiz, né? Na minha vivência de fé, eu tive práticas que agradaram a Deus. Por quê? Porque eu fui de encontro à vontade de Deus na minha vida, no meu dia a dia. Então, é isto que Deus está interessado na vida do cristão, aquele que diz ser homem ou mulher de Deus. Não é exatamente por aquilo que a gente ouve, não é exatamente por aquilo que, embora ouvir coisas boas é muito bom, ouvir a palavra é bom, ouvir músicas gospel é muito bom, ir à igreja é muito bom, ir visitar irmãos é muito bom, mas o que Deus está aqui falando que justo será aquele que pratica, não apenas aquele que ouve. O ouvir deve me conduzir a uma prática condizente com aquilo que eu estou ouvindo, né? Então, é isso que a Bíblia está nos mostrando. Essas pessoas que jamais viram uma Bíblia, é possível? Ainda existem pessoas assim.
mas elas sabem discernir entre certo e entre errado, né? Elas sabem discernir o que é certo e o que é errado. E essas pessoas serão julgadas pelas transgressões que cometeram contra a própria consciência, contra esse próprio conhecimento, entendeu? Esse próprio conhecimento, esse conhecimento que ela tem, embora não conheça a Bíblia, ela vai ser julgada por isso. Sabe por quê? Porque Deus gravou no coração das pessoas, de todas as pessoas, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Todas as pessoas sabem o certo e o errado. A pessoa tem dentro de si, gravado no seu coração, o que é certo e o que é errado. Ninguém pratica o mal pensando que é algo bom. Ele sabe que é mal, né? E ninguém pratica o bem pensando que está praticando o mal. Ele sabe que é bom, né? A Bíblia fala isso, quer ver? De acordo com o capítulo 14, verso 14. De fato, quando os gentios ou os não cristãos que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei ou Bíblia ou palavra de Deus para si mesmos, embora não possuam a Bíblia e a palavra de Deus, pois mostram que as exigências da palavra de Deus estão gravadas em seu coração. Dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, é evidente que essa pessoa tem gravado no seu coração os ensinos de Deus, o querer de Deus. E o próprio texto diz que a própria consciência da pessoa acusa ou defende. Por quê? Porque ora ele está fazendo certo, ora ele está fazendo errado. Então, quando ele está fazendo certo, a consciência dele está defendendo. A hora que ele está fazendo errado, a própria consciência está condenando. Porque ele tem isso gravado dentro dele, na sua consciência. Então, o ser humano, ele não pode dizer que ele não sabe o que é certo, ele não sabe o que é errado, não sabe o que é a vontade de Deus, não sabe. Ele sabe sim, né? Porque a vontade de Deus está gravada no seu próprio coração. É um exemplo disso. A palavra de Deus nos fala que é errado ou é pecado matar, tirar a vida de uma outra pessoa, não é verdade? Em todas as culturas e em todas as sociedades, o assassinato é algo condenável. Em todas as culturas, em todo mundo, né? É condenável essa atitude. Contudo, os assassinatos continuam acontecendo em todas as culturas e em todas as sociedades, inclusive na nossa. Então, por que isso? Porque o homem prefere fazer a sua vontade pessoal, a dar atendimento ao que Deus já colocou dentro do seu próprio coração, dentro de cada ser humano. O ser humano, quando comete um assassinato, sabe que ele está fazendo algo errado. Ninguém precisa dizer que ele está fazendo algo errado, né? Ele tem isso gravado dentro dele. Quando ele vê uma pessoa na praia se afogando, um instinto natural do ser humano é ir socorrer aquele que está se afogando. E quando ele faz isso, ele se sente feliz porque ele sabe que aquilo foi algo bom. E ninguém precisa dizer, está dentro dele. Então o ser humano tem dentro de si essa questão, né? De que é o certo daquilo que é errado, daquilo que agrada, daquilo que desagrada a Deus. Ele sabe, ele só faz aquilo que o seu próprio coração, o seu próprio querer induz ou direciona, porque ele não tem fé. Um homem sem fé, como falamos nos estudos anteriores, ele busca fazer uma série de coisas para se autossatisfazer, né? E essas coisas que é para autossatisfação, essas coisas
elas geram toda sorte de mal sobre a humanidade. Por quê? A ausência de fé. Né? O homem de fé procura saber a vontade de Deus e mesmo tendo uma luta interior entre a sua vontade e a vontade de Deus, ele dá preferência à vontade de Deus, porque ele sabe que aquilo é o melhor para a vida dele, embora naquele presente momento ele possa até nem entender o porquê, mas ele dá preferência e ele vai ver bênçãos acontecer na vida dele em decorrência da sua fé e obediência. Muito bem. A primeira coisa, assim, esse estudo nos leva a entender que nós temos que admitir que muitas vezes nós mesmos temos falhado em relação ao próprio padrão que a gente tem. A gente gostaria de ser uma coisa, mas a gente não tem conseguido, a gente tem falhado, a gente tem pecado, a gente tem uma vontade, mas a gente não consegue fazer. Tem a vontade de obedecer a Deus, de ajudar o próximo, e nós não temos muitas vezes conseguido fazer isso. E a gente tem falhado em relação ao padrão que a gente gostaria de implementar nas nossas vidas. Ora, se nós estamos falhando com o nosso próprio padrão, aquilo que a gente gostaria de ter, imagina com o padrão que Deus gostaria que nós tivéssemos, né? É algo muito maior. Agora, reconhecer que nós temos falhado com o nosso próprio padrão é o primeiro passo para que aconteça o perdão. Porque se eu reconheço que eu estou falhando, eu reconheço que eu estou em desarmonia com a vontade de Deus. Ora, se eu estou em desarmonia com a vontade de Deus, então, e se eu quero servir a Deus de verdade, eu vou procurar fazer uma correção e vou conversar com meu Deus e pedir a Ele que me perdoe. Então, a primeira coisa, né, esse passo de reconhecer que eu estou fugindo ao meu próprio padrão, é o primeiro passo para que aconteça perdão. E acontecendo o perdão, existe restauração. Existe restauração naquelas áreas que eu estou sendo falho, porque Deus nos recupera, Deus restaura, Deus restabelece. E aí há uma cura. Cura das nossa culpa, cura das nossas negligências, cura da nossa falta de fé, cura de toda sorte, às vezes cura do próprio físico, porque o pecado nos faz enfermar, né? Quando a gente cala dentro de nós o nosso pecado, o nosso corpo se enferma física e psicologicamente. Então, se eu quero ter uma vida saudável nesse mundo, eu preciso andar em harmonia com Deus, né? Esse texto, então, nos leva a entender essas coisas. Hoje nós vamos parar por aqui. Amanhã ou na próxima quinta, nós vamos estar tratando de um outro assunto bastante interessante, mas nós vamos parar por aqui para não entrarmos numa outra sessão que vai demandar um pouco mais de tempo. Mas eu gostaria que você, meu irmão, entendesse isto que nós estivemos debatendo hoje, né? Cristão não é aquele que declara ser cristão. Filho de Deus não é aquele que declara ser filho de Deus. Filho de Deus é aquele que vive a vontade de Deus. E mesmo que ele cometa alguns atos que não deveria cometer, ele reconhece. Ele reconhece que praticou o que não deveria, que cometeu pecado, volta, retorna, conversa com Deus, pede perdão, há restabelecimento e cura. Meu querido, que você seja um cristão verdadeiro, não um cristão nominal, aquele que diz ser, aquele que conhece, aquele que ouve louvor, aquele que vai à igreja, aquele que lê a Bíblia. A Bíblia fala que justo é aquele que pratica, que vive na prática da palavra de Deus. Que eu e você estejamos praticando
aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. E saibamos que quando nós estamos fazendo coisas que está nos incomodando, é porque a lei de Deus gravada dentro do nosso coração está dizendo: isso está errado. Ah, que Deus te abençoe, meu irmão, a buscar uma prática de vida que agrade a Deus, que glorifique ao Senhor, porque isto vai gerar alegria no teu e no meu coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer porque o Senhor tem olhado para nós com olhos de misericórdia. Temos, ó Deus, que reconhecer que muitas vezes nós, sabendo que estamos errados, praticamos o que é errado. Então, Pai, nos ajude a entender que nós precisamos viver essa novidade de vida que o Senhor traz para nós. Uma novidade de vida que nos faz afastar da prática do mal e buscar o que é bom. Bom para nós e bom para o nosso semelhante. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê entendimento. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que tem nos acompanhado nesses estudos, que nós consigamos crescer juntos para a tua honra e glória. Que o Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas e que através das nossas vidas, muitas outras vidas sejam abençoadas. Ministra sobre os nossos e aqueles que ainda não são teus, a graça e a misericórdia, o perdão e a cura. Nós clamamos, oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Até a próxima quinta e que Deus te abençoe.